bom dia. A paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui minha palavra. E que bom nós estamos aqui para louvar, adorar o Senhor e para que o Senhor fale com cada um de nós. E quando Deus me deu essa palavra, pedi para o Senhor falar comigo, é porque justamente Ele quer mudar a minha vida, e eu tenho certeza que quer mudar a sua vida também. A gente precisa ser moldado, ser mudado, ser transformado, e o Senhor quer mudar você. E aí, o tema dessa palavra é cuidado com a inconstância. Tá? Então, essa palavra, ela traz para a gente um alerta. Quando a gente fala cuidado, significa alerta. Significa que tem um perigo ali próximo, perto, certo? Então, a gente precisa estar atento, estar de olho, para que a gente não venha cair naquele risco ali, né? Cair naquela situação. E aí, a palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8, você pode pôr o próximo slide, por favor? Essa carta de Tiago, ela trata de vários assuntos, e esse primeiro capítulo, ele já vai nos dar uma orientação a respeito de como nós devemos nos comportar, certo? Então, do versículo 5 ao versículo 8. Vou ler por ali, porque está diferente aqui na Bíblia que eu... Mas está na minha Bíblia. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é inconstante em tudo que faz. Então, aqui a gente olha para essa palavra, e aí eu queria te perguntar, você já começou a fazer alguma coisa e não terminou? E como foi isso para você? Como você se sentiu? Qual que é o sentimento que vem sobre as nossas vidas quando nós começamos a fazer algo e não terminamos? Começamos um curso e não terminamos, paramos. Começamos a tal da dieta, do regime, e paramos, né? Começamos a falar que a gente não vou mais assistir série. Daqui a pouco está assistindo a série. Né? Está lá maratonando. Diz que vai, né, começar a orar todo dia, 6 horas da manhã. E começa a orar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira já não acordou às 7, acordou às 6:30, né? Foi lá e orou. Aí na quinta-feira falou, ixi, ontem eu nem orei, vou parar, vou começar tudo de novo na próxima segunda. E aí o que acontece? A palavra de Deus, ela diz que nós somos como ondas. Ondas que são agitadas, levadas pelo vento. Levadas pelo vento. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que é inconstante, que não persevera
certo? É uma pessoa que não tem perseverança, que não tem firmeza, não tem estabilidade. Deus me proporcionou para quinta-feira estar na praia, tive a oportunidade de ir até lá colocar o pé na areia, né? E aí eu observei as ondas do mar. Não estou trazendo essa palavra, não. Eu observei as ondas do mar. Você já observou as ondas do mar? Ela vem, vai e não para quieta, não tem estabilidade nenhuma. Por quê? Porque ela é governada pelo vento. Ela não tem um próprio governo, ela é governada, a água ali, né, que forma as ondas, é governada pelo vento. Se o vento está forte, faz aquela onda forte. Se o vento está fraco, a ondinha é pequena. Então, Deus quer falar hoje aos nossos corações que Ele está quer criar em nós um coração firme, forte, estável. Quer que a gente tenha sim, quer que a gente tenha estabilidade, seja perseverante, que a gente cumpra com aquilo que a gente fala para nós mesmos. Porque a gente fala para os outros, fica feio na foto mesmo, quando a gente fala e não cumpre o que a gente falou para os outros. Não é verdade? A gente não fica feio na foto? Fica ou não fica, gente? Fica feio na foto. E quando a gente fala para a gente mesmo, que a gente vai fazer algo e a gente não faz, a gente fica frustrado com a gente mesmo. Por isso que eu te perguntei, você já começou a fazer algo e não terminou? Como que você se sentiu? Frustrado, fraco, uma pessoa fraca, uma pessoa instável, uma pessoa que não tem direção, que qualquer coisa muda. E Deus diz que se nos falta sabedoria, se falta sabedoria para a gente ter firmeza, para a gente ter perseverança, para a gente ter estabilidade, a gente tem que pedir a Deus, porque Ele diz que dá livremente. Livremente. O Senhor entrega sabedoria para aquele que pede livremente. Mas aí Ele diz assim, que peça, mas como que eu preciso pedir? Com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida, eu pedi sabedoria para começar um tempo de oração na minha vida. Eu pedi sabedoria para estudar, para Deus me colocar num curso. Eu pedi sabedoria para Deus, para mim fazer, seja lá o que for. E aí eu duvidei, eu me angustiei, eu achei que não vai dar, eu me atrasei, eu parei, eu desisti. Aí a palavra diz que eu sou semelhante a essa onda do mar, que é agitada. Ela fica agitada. Você já percebeu como que a gente fica agitado quando a gente quer fazer uma coisa? Principalmente quando a gente é mais jovem, a gente fica super agitado. Fica naquela, vou fazer, vou conquistar, eu vou chegar, eu vou. Não é assim? E aí daqui a pouco acabou a pilha, acabou a energia. Precisa carregar a energia. O que carrega a minha energia? A fé nele, no Deus Todo-Poderoso, naquele que pode todas as coisas, naquele que diz que você é mais do que vencedor, naquele que diz que você conquista, naquele que diz que você vai chegar e naquele que diz que está contigo todos os dias. É nele. E aí a palavra diz que se você duvidar, você acha que você vai receber alguma coisa? Querido, isso aqui é muito, muito sério. Se você duvidou, você se lascou. Porque a palavra está dizendo aqui que quando você duvida, não pense tal homem, não pense tal mulher, não pense tal jovem, tal criança, que quando eu duvido, que quando você duvidar, você vai receber alguma coisa. De quem? É do Senhor aqui, Senhor com letra maiúscula, o nosso Deus, o nosso Pai.
não receberemos. Faltou fé. Como eu posso agradar ao meu Deus? Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não consigo. Sem fé eu não chego. Sem fé o milagre não vem. E aí, diz que essa pessoa, ela tem a mente dividida. Nessa versão aqui, diz, quem pensa assim, quem assim não pensa que vai receber alguma coisa do Senhor? Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Tem a mente dividida e é inconstante em tudo o que faz. E é tão interessante que a gente, quando é inconstante, a gente impede o nosso crescimento espiritual. A gente é roubado na nossa perseverança e a gente afasta as bênçãos do Senhor. Porque se a gente não permanece firme aquilo que a gente plantou, a gente não vai colher. A gente larga lá. Você já percebeu isso? Você começou, você se empolgou, você deu o seu tempo, porque você foi com tudo no começo. Mas depois, se você para, se você não é firme, se você não tem estabilidade, você vai largar aquilo que você semeou. Você não vai colher os frutos. Você está entendendo? Você vai largar a árvore lá, a árvore pode ser que brote ou não, mas você vai largar ela lá, você vai se esquecer dela lá, você vai desistir dela lá, você não vai colher os frutos. Você está entendendo? O que vai acontecer? Você se dispôs, pôs energia, pôs força, pôs vigor, pôs tempo, pôs muitas vezes até investiu dinheiro e largou tudo lá. Deus quer falar com você nessa manhã. Ele quer mudar a sua história. Você está me entendendo? Deus quer mudar a sua história. E você que é jovem, Deus pode fazer de você aquela jovem que vai mudar mesmo ali o seu território. É isso que Deus quer fazer, só que nós precisamos ter fé. Não ser inconstantes. Essa inconstância vai nos fazer perder. Não pense o homem que receberá alguma coisa do Senhor. Não pense o homem que receberá alguma coisa do Senhor. A inconstância vai te impedir espiritualmente, emocionalmente e em tudo. Ela vai te impedir. E a gente quer, nessa manhã, aprender 3 passos para a gente quebrar esse espírito da inconstância. Amém? Então coloca aí. É um espírito, então ele te acorrenta na cama, nos seus pensamentos, na preguicinha. Ô preguicinha boa. Né? Tem gente que fala assim, ô preguicinha boa, né? Te acorrenta no celular, no joguinho, no Saga Crush, como que é o nome do outro? No Tigrinho, como que é o nome do outro lá que a criançada gosta? Esse aí, Roblox. A inconstância vai prender você nos seus próprios argumentos, nas suas próprias desculpas. Ela vai prender você porque você vai dizer a você mesma, eu preciso disso. Eu preciso assistir essa série, eu preciso. Você entende quando você fala desse jeito?
aquilo tomou um poder sobre você que parece uma droga na sua vida. Toma poder sobre você. E aí a gente precisa encarar quem a gente é. Que a gente não tá tudo isso não. A gente não tá tudo isso não e a gente precisa melhorar. Não é verdade? Quem não precisa melhorar aí? Né? A gente não vai atirar a pedra. Já cantamos hoje que a gente não vai atirar a pedra. Não é isso? A gente precisa melhorar. A gente precisa ser pessoas perseverantes que agem pela fé e que recebem essas bênçãos que diz que está escrito na palavra que é para mim e para você. Mas se eu duvidar, mas se eu ficar lá nas minhas murmúrias e eu ficar achando culpados, achando sentenças, achando que não dá. Mas eu já tentei, né? Aquela história do eu já tentei, eu já fiz tudo. Vai fazer de novo. Tem uma palavra para você. Nessa manhã, você vai começar tudo de novo. Porque Deus é o Deus do recomeço. E não adianta ficar pensando que você já está até cansado do que eu estou falando, né? Ai, eu estou ficando cansada, pastora, porque tem tanta coisa para mim fazer. Exatamente, tem muita coisa para você fazer e você vai fazer, você vai conquistar, você vai chegar lá. Tem muita coisa? Tem, mas Deus te deu força, vigor, alegria e você vai ser uma pessoa conquistadora sim. Agora, primeiro passo. Pode pôr o primeiro passo. Nós precisamos entender que a nossa inconstância não é responsabilidade de Deus nem das pessoas. Ixi, e agora? Não é o pastor Michel que é responsável pela minha vida espiritual? Não é o meu líder de célula que é responsável pela minha vida espiritual, ele não tem que orar por mim, tal e pá. Não diz que eles são a cobertura, e você pode até querer trazer o argumento de Satanás, né? Porque Satanás fez esse argumento com Jesus quando ele estava lá no deserto, não foi? Foi argumentar com a própria palavra. E aí Jesus, o que ele fez? Ele pegou a palavra e respondeu à altura. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser inconstantes. E aí no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz assim, ó. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Somos pecadores, certo? Lavados, remidos, redimidos pelo sangue. Mas, se eu me queixo de Deus, que Deus não está me abençoando, eu me queixo do outro, eu tenho que fazer queixas a respeito do que eu estou pecando, do que eu estou fazendo. Por que eu estou sendo inconstante? Por que eu estou achando desculpas? Mas é mais fácil dizer que Deus não me abençoa todo mundo. É mais fácil eu reclamar do meu marido. É mais fácil reclamar da minha esposa. É mais fácil eu reclamar do meu líder. É mais fácil eu reclamar do meu chefe. É mais fácil eu colocar a responsabilidade porque eu sou inconstante, porque eu não chego no trabalho na hora certa, porque eu não vou dormir porque eu fico no celular, porque eu estou com insônia. É mais fácil eu reclamar de mim mesmo, não é? Ou é do outro? É do outro. Mas eu reclamo de mim mesmo? Não, eu vou achar alguém para colocar a culpa, a responsabilidade. É no Filho, é no Pai, é no Espírito Santo, é no Pai Todo-Poderoso. Eu vou achar alguém
para ser responsável por aquilo que eu não faço, por aquilo que eu disse que ia fazer e não fiz. Então, eu tiro a minha responsabilidade e coloco no outro, e aí com isso eu continuo presa ao espírito da inconstância. Enquanto o apóstolo Michel tem falado isso há algumas semanas, se você não se responsabilizar pelo que precisa ser mudado, as coisas vão continuar iguais. Se você não assumir o protagonismo, né? Ser o protagonista, ser aquele que vai falar, eu vou fazer. Manda aqui para mim. As coisas não vão acontecer e eu fico esperando uma mudança no meu marido, nos meus filhos, e eu continuo sendo inconstante, instável. Então eu preciso parar, assumir a responsabilidade e lutar para vencer. Você vai assumir a responsabilidade pela sua vida? Você vai assumir ou não? Fala, eu vou assumir essa responsabilidade aí, que estão falando que é minha, que eu não tinha assumido até hoje, que eu estava colocando nas costas do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu chefe. Poxa, você reclama do seu emprego. Reclama. Mas quantos cursos você começou e parou? Ou fez de qualquer jeito? Quantos cursos você foi lá e falou, eu vou fazer esse aqui, ó, esse EAD aqui. Fez daquele jeito, meia boca. Aí quer, como que você quer? Você quer a promoção. Você acha que um líder vai te promover vendo a sua inconstância, querido? Vai te promover vendo você de qualquer jeito fazendo as coisas? Não vai. Não vai, porque você como líder não promoveria uma pessoa assim. Ou se você promovesse uma pessoa assim, você está muito enganado, porque sua empresa pode ter falido, colocando uma pessoa inconstante para fazer algo. Queridos, a gente tem que assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Você é inconstante lá e quer algo. Ai, aqui não tem jeito, nessa empresa não tem jeito. Faz seu currículo então e manda para outro lugar. O que você está esperando? O que você está esperando? Eu quero saber. Se você vai continuar a vida inteira reclamando desse seu chefe, ou você vai mudar a sua história? Ele vai mudar por você? Ele muda alguma coisa por você? Ele quer saber é do dele, que ele ganha bem pra caramba. Nossa, esses dias eu vi lá o salário da minha chefe, eu achava que ela ganhava muito, mas ela ganha muito mais do que eu imaginava. Eu estou falando, gente, que a gente precisa entender aonde estamos, quem somos, e se estamos sendo inconstantes, não é o outro que vai mudar a nossa história, a gente é que muda a nossa história. Eu mudo a minha história, você muda a sua. Eu posso te aconselhar, eu posso falar com você, como estou falando nessa manhã, mas se você sair daqui e não fizer nada, nada valeu essa pregação na sua vida. Nada valeu, não tem valor nenhum se você não sair daqui e falar, hoje eu peguei essa pregação para mim. Eu vou, sabe, virar 2025 mudado. Eu não vou esperar 2026 para mudar. Tem gente que já está falando que vai esperar 2026 para mudar. Porque já está no fim do ano, né? O tempo de mudança é hoje. É agora. É hoje. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje, gente? Fala aí para mim. 23. O
tempo de mudança é hoje, 23 de novembro. É domingo, apóstola, pastora Simone, serva do Senhor. É domingo, a gente precisa mudar hoje? Precisa. É hoje que a gente precisa mudar. Como que eu mudo hoje, no domingo, que é o dia de descanso? Começando hoje. É hoje que eu preciso começar. Ah, mas hoje eu estava pensando em chegar em casa e dormir. Então você não vai mudar hoje. Aí você vai deixar para amanhã. E você acha que você vai receber alguma coisa? A palavra vem para você. Você acha que o Senhor vai te abençoar com alguma coisa? Mas deixa eu correr aqui. Se você transferir, continuar transferindo, essa palavra diz isso, a responsabilidade, se você perder o ânimo, se você perder a paixão, se você desistir no meio do caminho, você saiba de uma coisa que eu vou falar para você. A culpa é sua. Eu queria falar isso para você, gente. A culpa é sua. Não é legal falar isso, Gabriel? A culpa é sua, Gabriel. Você pensa que você desiste no meio do caminho? A culpa vai ser minha? Ai, a apóstola não ora por mim. A culpa é sua, Gabriel. Você está entendendo? Até dói, né? Imagina só, eu estou falando brandamente com você, porque o Senhor falou comigo de outra maneira. Eu estou sendo branda com vocês, gente, porque Deus falou comigo de outra. Eu preciso ajustar umas coisas aqui na minha cabeça ainda, porque não deu tempo ainda. Sem filtro. A palavra não diz assim, pra gente, quando a gente cai na mão do Deus, é isso. Vamos pro 2. Qual que é o segundo passo? O segundo passo, baseie suas decisões no compromisso e não nos sentimentos ou nos desejos. A gente é movido pelos sentimentos muitas vezes, pelos desejos momentâneos, mas eles mudam com o tempo, os desejos. E o compromisso que assumimos e a responsabilidade que temos continua lá de pé. Mas se nós somos baseados nos sentimentos, nas emoções, nós vamos deixar de cumprir com aquilo que falamos. Não é verdade? A gente vai deixar de cumprir. E aí, a palavra de Deus aqui, em Jó, que é um cara mais... Esse aí foi jogar, ele, né, como dizem, né, ele jogou pedra na cruz, cuspiu na cruz, ele fez, esse daí sofreu pra caramba, não é? Determinarás tu algum negócio? O que está dizendo lá, igreja? Lê para mim. Estão fracos, né? Gente, determinarás tu algum negócio? O que é para a gente ser? Firme. Firme. O que vai acontecer se a gente ser firme? A luz vai brilhar. A luz vai brilhar. A luz que está apagada vai brilhar. A luz que precisa ser acesa vai ser acesa. Vai ter claridade. As coisas vão acontecer. Você vai conseguir enxergar. Você vai ver. E aí, a gente tem uma disposição. Como é a nossa disposição?
A nossa disposição, ela pode ser muito forte no início. Mas Deus está falando conosco que nós devemos perseverar, seguir firmes. E que se a gente se basear nos sentimentos, se a gente se basear na chuva, a gente não planta. Se a gente se basear, hoje vai, né? Vem lá o alerta lá, vai chover e você não sai para trabalhar. Não é verdade? Se você se basear no que estão fazendo aí, o que vai acontecer? Você vai falar, meu Deus do céu, está tudo perdido. Está tudo perdido, está tudo arruinado. Se você se basear nisso, você vai seguir sem conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. A luz não vai brilhar no seu caminho. Vai continuar tudo apagado, tudo escuro. Mas você precisa ser firme. Firme. Olha só. Quem decide baseado no compromisso, permanece. E alcança resultados duradouros. Agora, se eu me baseio nos meus sentimentos, nos meus desejos, eu deixo de assumir o compromisso muitas vezes que eu fiz com alguém ou com alguma coisa para me basear naquilo que eu estou sentindo. Então, de quem que é a culpa? Minha. Do Gabriel, é verdade. Isso mesmo, minha irmã, a culpa é do Gabriel. Glória a Deus. E o terceiro passo, e último. Entenda que as fraquezas e as falhas fazem parte da caminhada. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você vai tomar um susto, perplexo. Não acredito que isso aconteceu comigo. O que a palavra diz? Mas você não vai desanimar. Aconteceu essa coisa ruim com você mesmo. O cão foi enviado. E aconteceu algo de mal. O dia mal chegou. Mas você não vai ficar desanimado. Você vai ficar até atribulado, meu Deus do céu, e ora, e liga para todo mundo pedindo oração, e liga para a pastora Vilma, e liga para não sei quem, e liga para não sei quem lá, e fala que está atribulado, né? Pastora Vilma, meu Deus, que atribulada. Mas o que a palavra diz? Mas não angustiado. Perseguido. Alguém está te perseguindo? Alguém está te perseguindo? Está difícil? Está difícil? Se for aqui na igreja, fala comigo, tá bom? Mas, se você é perseguido, você tem que saber que você não está desamparado. Quem está com você? Quem é na sua vida? Quem é na sua vida? É Ele. Não é Ele. É Ele. É Ele, gente. E você pode estar até abatido. Sabe quando você fica meio borocochô, como diz, né? Borocochôzinho, assim. Mas o que a palavra diz? Mas não está destruído. Para de falar que você está dizendo, hoje eu estou destruído. Aquele choro horrível. Estou destruído hoje. Para de falar isso. Muda hoje.
Você pode estar abatido, mas você não está destruído. Você está entendendo? E a gente tem que entender que se caiu, levanta. Não é assim que a gente fala para o nosso filho? Levanta, menino! Levanta, menina! Vai! Vai, não foi nada, não. Soprou, vamos. Não é assim? Não é assim que a gente trata os nossos filhos. Então Deus está te falando, levanta. Você está caído, levanta hoje. Levanta. Eu vou assoprar o meu espírito mais uma vez sobre a sua vida e as coisas vão refazer sobre você. E aquilo que você tem falado hoje muda a sua história. Você vai começar a ser um homem e uma mulher cheio de sabedoria. Sem duvidar. Confiante naquele que está com você. E pode colocar o último slide, por favor? A palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e nem por lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja só que aqui no livro de Efésios está citando mais uma vez as ondas. E está falando que as crianças, elas se comportam nas ondas, tem mais dificuldade. Tem que segurar a criança no mar, não é, gente? Mas um adulto, ele não tem mais firmeza quando vem uma onda? Tem ou não tem? É para ter. Se está com moleza, com fraqueza, depende. Mas Deus hoje quer nos dar uma força que vem através da sabedoria dele nas nossas vidas, para não sermos levados. E a palavra diz que não sermos, induzidos pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Que induzem ao erro. Por quê? Porque estamos aí e muitas vezes queremos culpar o outro, mas falta-nos sabedoria. E culpamos os outros mesmos porque nos falta sabedoria para assumirmos a nossa responsabilidade. Em vez de colocar sobre o Gabriel a nossa responsabilidade, a gente não assume a nossa responsabilidade. E aí o que acontece? A gente é induzido ao erro, a cometer erros. Então Deus quer falar nessa manhã aos nossos corações que para a gente vencer essa inconstância que tem nos dominado, que tem nos impedido de prosseguir. Eu não sei qual que é a sua idade, quantos anos você tem aí, pensa aí. Mas certamente, se você for avaliar, seja com 20 anos, seja com 15, ou seja com 30 ou 50, você vai avaliar e vai dizer, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais. Não é verdade que a gente vai pensar assim? E aí, é o agora de Deus para que nós possamos começar realmente a fazer o mais. Deixarmos a inconstância e começarmos a fazer o mais. O mais que Deus tem para as nossas vidas, sem duvidar, com fé, sabendo que receberemos dele. Sabendo que o nosso caminho terá luz. É assim. É o que ele diz. É o que ele tem para mim e para você. E aí a gente é desafiado. Nessa manhã a ser firme. Vai vir a onda. E agora? Na hora que vir a onda para te chacoalhar no mar,
que você vai fazer? O que você vai fazer? Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aqui está falando de uma constância na casa de Deus, nas obras espirituais, mas eu quero que você leve isso para a sua vida, porque Deus quer que todas as áreas da nossa vida, eu e você sejamos plenos, completos, realizados. E quando a gente vai lá para o livro de Daniel e olha para Daniel tinha ali algo contra Daniel. Nós conhecemos a história de Daniel e a história diz que ele não podia orar. E quantas vezes ele orava no dia? 3 vezes. Você tá na conta de Daniel pelo menos 3 vezes ao dia, ou você está um pouco abaixo? Eita, pega. Onde você está? Né? Mas isso aí é outra história, tá bom? Eu só quis fazer um parênteses aqui, perguntando para você. Mas, vamos voltar lá para Daniel. O que tinha acontecido com Daniel? O que tinha contra ele? Uma lei, dizendo que ele não podia orar. Ele podia fazer o quê? Vamos para o que a gente falou aqui. Primeira coisa que ele podia falar. A responsabilidade não é minha mais, porque eu quero orar. Eu até quero orar. Daniel pode ter falado. Mas não pode, porque tem um decreto que não pode orar. Mas ele não colocou a culpa no rei. Ele não colocou a culpa no decreto. Ele não colocou a culpa no decreto. Aí a gente vai para o ponto 2. Ele não se baseou nas suas emoções, nos seus sentimentos. Eu vou morrer. E agora? Se eu orar, eu vou ser pego e vão me matar. Eu vou ser morto. Vai acontecer uma tragédia. E agora? Eu sou tão jovem. Eu sou jovenzinho, eu tenho tanto para viver. Por que eu não vou viver? Eu oro depois, quando o decreto mudar. Não, ele não se baseou naquilo, na emoção que ele estava sentindo diante do que estava sendo proposto. E 3, ele pode até... O que aconteceu com ele? Para onde ele foi? A cova. Ele ficou provavelmente atribulado. Provavelmente angustiado. Tem leão. Tem um leão te atribulando? Tem um leão te atribulando? Eu quero saber. Tem uma cova te atribulando? Tem um leãozinho te atribulando e uma cova te atribulando? Tem. Mas para Daniel tinha uma cova, tinha leão, faminto, com uma fome lascada. Eles passavam provavelmente aquele leão ficava dias sem comer para poder comer um ser humano. A comida dele era Então, atribulado, perseguido. Ele estava perseguido. Mas ele sabia que ele não estava desamparado. Então, Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar ao seu coração, para quebrar essas correntes que tem te prendido e te impedido de superar, de vencer, de chegar onde você quer chegar. Porque até na sua mente você já estava pensando que não era mais para você. Porque a idade vai avançando, avançando, né? Você vai falando assim, será? Não é para os meus filhos. Começa a achar que é para os filhos. Começa a achar que é para os netos. Começa a achar que é para todo mundo, menos para você as conquistas. Mas é para você. Deus tem para você. Se coloque de pé, nós vamos orar. Meu irmão, coloca uma música bem bonita aí, para a gente orar.
Pode pôr a que você quiser. Não tem alguém que quer pedir uma música? Aí quer pedir uma música, Gabriel? Já que a gente colocou você no... A responsabilidade é sua, hein, Carlos? Tirei do Gabriel e pus no Carlos agora, para pôr a música. Feche seus olhos. E começa a sondar aí todo o seu coração e ver o que você parou. Aonde você parou? O que você precisa fazer? Aonde você está inconstante? É na sua vida espiritual com Deus, na sua oração, no seu jejum? Quanto tempo você não faz um jejum? Aquele jejum que rasga o céu. Quanto tempo você não para orar a Deus, ajoelha e chora e chama a presença de Deus? Quanto tempo faz que a sua vida espiritual precisa dar um up e você tem recebido palavras todos os domingos, mas tem deixado para depois? E o tempo é agora, é hoje. É hoje que Deus te chama para você mudar a sua história.